Fala pessoal, tudo bem? Vamos comentar um pouquinho sobre transfusão de plaquetas hoje. As plaquetas, elas podem ser obtidas por meio do sangue total ou por aférese, tá? As formas de obtenção a partir do sangue total são método PRP e método Buff-Coat. Uma exemplificação desses métodos está fora do nosso objetivo de hoje. Então nós temos lá nossos dois métodos de obtenção, sangue total e aférese. A validade da plaqueta está entre 3 e 5 dias e a temperatura de armazenamento é 22 graus, mais ou menos 2, sempre sob agitação contínua. Esse é o agitador, né, um equipamento que fica movimentando a plaqueta de um lado para o outro, para que assim ela consiga fazer melhor as trocas gasosas, né, entre a plaqueta que está dentro da bolsa e o meio ambiente. Nós transfundimos por duas finalidades, uma que é a terapêutica para tratar o sangramento e outra que é profilática para evitar o sangramento. Quando a gente está falando de plaquetopenias por falência medular, cabe muito bem uma transfusão terapêutica e cabe também a transfusão profilática. Quando a gente fala de disfunção plaquetária, de plaquetopatias, havendo sangramento grave de risco à vida, cabe transfusão terapêutica. Agora, a transfusão profilática a gente vai reservar, em alguns casos, para situações pré-procedimentos. Se houver plaquetopenia por destruição periférica, diluição, com sangramento grave de risco à vida, caberia sim a transfusão terapêutica. Agora, a transfusão profilática vai ficar reservada para casos excepcionais pré-procedimentos. É nas plaquetopenias por falência medular que a transfusão profilática está muito bem estabelecida. Em geral, abaixo de 10.000, nós transfundimos sempre. Abaixo de 20, quando há fatores de risco acrescido para sangramento, né? Então, medicamentos que reduzem meia-vida de plaquetas, manifestações hemorrágicas menores, pacientes com alterações da coagulação, com queda rápida da contagem de plaquetas, com esplenomegalia, com febre, com hiperleucocitose, ou aqueles com tumores sólidos necrosantes fazendo radioquimioterapia. Aqui nós temos uma situação que são as crianças e as plaquetopenias crônicas. Esse grupo de pacientes aqui tolera um pouco melhor as plaquetopenias. Em geral, nós vamos transfundir quando abaixo de 5.000. Existem duas contraindicações famosas para transfusão de plaquetas. Uma é a PTT e a outra é a HIT, que é a trombocitopenia induzida por heparina. Essas duas situações nós só transfundimos em situações extremas, né? Sangramento que há risco iminente de vida. As doses para transfusão de plaquetas dependem do peso do paciente e do alvo que a gente quer atingir, né? Eu vou deixar aqui para vocês as doses de acordo com o peso, mas nós guardamos a seguinte regrinha: uma unidade de plaqueta randômica a cada 10 kg no adulto. Nas crianças eu sigo 5 a 10 ml por quilo, independente se a plaqueta é randômica ou aférese. E eu sempre vou levar em mente, em consideração, que uma unidade de plaqueta aférese é a mesma coisa, equivale a 6 unidades de plaqueta randômica. A velocidade de infusão é bem rápida, né? A plaqueta ela é infundida em pinça aberta. O adulto isso vai demorar cerca de 30 minutos e na criança a gente infunde a 20 até 30 ml por quilo-hora. E sempre agite antes de usar, né? Então, a plaqueta ela é armazenada em agitação contínua. Quando sai do banco de sangue, ela é posta numa caixinha de transporte, fica parada ali por alguns minutos. E antes do transfusionista instalar essa plaqueta, é recomendado que ele faça agitação da plaqueta antes de instalar. Eu tenho aqui exemplificado um paciente do grupo B, e esse paciente tem hemácias com antígeno B e anticorpos anti-A, né? Posso dar um concentrado de plaqueta A para esse paciente? No concentrado de plaqueta A, tem plaquetas do grupo A, tem hemácias do grupo A e tem anticorpos anti-B. Quais são os riscos? Existe sim um risco de hemólise e existe um risco de sensibilização RH, caso o paciente seja RH negativo e a bolsa seja de um doador RH positivo. Na situação de vida real, existe muito pouca quantidade de hemácias e anticorpos dentro do concentrado de plaquetas. Então, existem poucas hemácias para serem hemolizadas e poucos anticorpos para hemolizar hemácias do paciente. Então, o risco de hemólise nas transfusões ABO incompatíveis de plaquetas, né,
É um risco mais minimizado, não é proibitivo. Eu posso transfundir plaqueta A no paciente B, sem grandes problemas. Existe sim um risco de sensibilização RH. Esse pouquinho de hemácia aqui, se for RH positivo e o paciente RH negativo, já é suficiente para sensibilizar o paciente. Existe bastante anti-A no paciente e bastante plaqueta dentro da bolsa. Essas plaquetas expressam o antígeno ABO, no caso o antígeno A. E esse anticorpo do paciente pode reagir com a plaqueta, levando a um menor rendimento plaquetário, cerca de 20% mais baixo do que o esperado. Dentro de um banco de sangue, nós vamos seguir uma ordem de prioridades para a transfusão de plaquetas. O paciente que é A, obviamente, a primeira opção é transfundir plaqueta A. Mas eu posso, como segunda opção, transfundir AB, como terceira opção, transfundir B, e como quarta opção, transfundir O. E assim sucessivamente. Se você não vai trabalhar com hemoterapia, não precisa decorar de cabo a rabo essa tabela aqui não. Mas essa tabela serve para que você consiga perceber que é possível transfundir plaquetas ABO incompatíveis. Isso não é um erro. Muitas vezes você vai ser confrontado pela equipe de enfermagem, pelos pacientes, que vão te perguntar, poxa, eu sou A, estou recebendo uma plaqueta B, isso não está errado? Na verdade não está errado, tem algumas ressalvas, mas não há um erro. A avaliação de resposta à transfusão de plaquetas ela é feita na primeira hora e após 24 horas no paciente internado e em 10 minutos no paciente ambulatorial. A ideia de reavaliar é perceber se seu paciente elevou a contagem de plaquetas depois da transfusão. Existem pacientes que são refratários à transfusão de plaquetas. Essa refratariedade pode ser imunológica ou não imunológica e vai ser o tema de uma aula futura. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curtam, inscrevam-se no canal e fiquem atentos que em breve a gente vai ter mais temas de hemoterapia aí para vocês.